Já imaginou um sistema econômico com um botão de reset embutido? Um botão de reset. Não estou falando de uma teoria moderna, assim, de ficção científica, mas de leis de milênios atrás, feitas para impedir que a desigualdade, sabe, Ixi. saísse do controle. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje. Exato. A nossa análise foca em um capítulo de um livro antigo, o capítulo 25 de Levítico. E com a ajuda de duas bíblias de estudo, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, a gente vai desvendar duas práticas incríveis. Que são o ano sabático. Isso, o ano de descanso, e o irmão mais velho dele, que era bem mais radical, o ano do jubileu. Certo. Então a nossa missão aqui é entender não só as regras, mas qual era o propósito por trás delas, né? Como é que essas leis antigas sobre terra, dívida, agricultura, como elas funcionavam, tipo, como um grande mecanismo de reinicialização social. É a pergunta de $1 milhão. Vamos tentar responder. Ok, então vamos começar pelo começo. A base de tudo isso parece ser o ano de descanso da terra. Pelo que eu entendi das fontes, a ideia era simples, mas ao mesmo tempo muito profunda, né? Muito. A cada 7 anos, a terra precisava de uma folga Uma folga total. total. A lei era bem clara. Por 6 anos podia semear, colher, trabalhar a terra, mas o 7º ano era um sábado para o Senhor, um descanso obrigatório para a agricultura. E era proibido mesmo. Nada de semear o campo, nada de podar a vinha. Exatamente. Certo. E o que mais me chamou atenção foi a regra sobre o que crescia sozinho. O que brotava ali por conta própria não era para colher, estocar ou vender. Não mesmo. O que me leva a uma pergunta óbvia, né? Como é que as pessoas comiam durante um ano inteiro? E a resposta para isso parece que revela muito sobre a filosofia do sistema. Com certeza. É aí que a gente percebe que não era só uma técnica agrícola para, recuperação do solo. A dimensão social é o ponto central, sabe? Ah, então era mais do que só deixar a terra respirar. Muito mais. Durante aquele ano, o que a terra produzia espontaneamente virava um bem comum. O texto diz que a novidade do campo serviria de alimento para todos, sem distinção. Todos quem, exatamente? Todos mesmo. O dono da terra, seus servos, os trabalhadores diaristas, o estrangeiro que morava na região e até os animais. Peraí, até os animais? Sim. Por um ano, era como se as cercas, metaforicamente, caíssem. Ninguém podia dizer, isso aqui é meu. Que fascinante, é um nivelamento forçado, pelo menos no acesso à comida, né? Reforça uma ideia de que a provisão não vem só do nosso trabalho. Exatamente, a primeira grande pista da ideia que permeia o capítulo todo. A terra, em última análise, não pertence a uma pessoa. Ela é uma fonte de sustento para a comunidade inteira. Ok, então o ano sabático é tipo o modo de descanso do sistema, um soft reset. Mas o jubileu, pelo que eu li, isso era o hard reset completo, É a analogia perfeita. que afetava não só a terra, mas tudo. A sociedade inteira. O jubileu era o clímax. A instrução era contar 7 ciclos de 7 anos. O que dá 49 anos. Isso. E o ano seguinte, o 50º, era o ano do jubileu. Um evento que só acontecia uma vez a cada 2 gerações, mais ou menos. E o anúncio, ele não era num dia qualquer, né? Não, de jeito nenhum. Acontecia no dia da expiação, o dia mais solene do calendário, todo focado em perdão, em recomeço. O som da trombeta por toda a terra, justo nesse dia, já tinha um simbolismo. Na terra a todos os seus moradores. Mas essa liberdade não era um conceito abstrato, assim, poético. Tinha consequências bem práticas. Radicais. Basicamente tinha 3 pilares. Primeiro, o retorno da propriedade. A lei dizia, cada um voltará para sua propriedade. Certo. Segundo, o retorno à família. Cada um voltará para sua família. E o terceiro era o descanso da terra, igual no ano sabático. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Depois de, 49 anos, tudo simplesmente voltava. Quer dizer, se meu avô vendeu a terra da família por necessidade, eu, como neto, receberia de volta. De graça. Exatamente isso. Uau! Isso é economicamente explosivo. Totalmente. E por causa disso, o conceito de comprar terra mudava por completo.
Na prática, ninguém vendia a terra permanentemente. Era mais como um arrendamento. Um arrendamento de longo prazo, com um contrato que tinha uma data de validade fixa, que todo mundo conhecia. O próximo jubileu. O que significa que o valor da terra era variável, claro. Precisamente. O preço era calculado com base no número de colheitas que ainda faltavam até o jubileu. O texto é muito pragmático nisso. Se faltavam muitos anos, preço alto. Se faltavam poucos, O preço caía. A lei basicamente dizia: você não está comprando a terra, você está comprando as safras que ela vai produzir até o jubileu. parece um relógio em contagem regressiva para todos os contratos de terra. E as fontes ainda mencionam uma cláusula ética, tipo, não explorem o seu próximo. Sim, o sistema foi projetado para ser transparente, para evitar a especulação. Mas a justificativa para tudo isso não era só social. A raiz é teológica. Ah, é aqui que entra a grande virada. A chave de tudo está na declaração. A terra não será vendida em caráter perpétuo, porque a terra é minha e vocês são para mim, estrangeiros e peregrinos. Então, Deus é o único dono de verdade. As pessoas são só Inquilinas. administradoras. Exato. E isso é uma inversão completa do modelo dos impérios da época, onde a terra era do faraó, do rei, e a riqueza se concentrava no topo. Aqui, a teologia funciona como um mecanismo econômico antimonopólio. Claro, um sistema assim tão complexo devia ter exceções, né? As fontes falam sobre a diferença entre casas na cidade e no campo. Sim, e as exceções revelam a lógica por trás da lei. Uma casa numa cidade murada, por exemplo, não retornava no jubileu. Não, por quê? O vendedor tinha 1 ano para comprar de volta. Se não o fizesse, a venda era permanente. A lógica provável é que a subsistência de uma família não dependia de uma casa urbana da mesma forma que dependia da terra agrícola, que era fonte de comida, de produção. Entendi. E as casas em vilarejos sem muros? Essas eram tratadas como parte do campo. Voltavam no jubileu porque eram consideradas parte da propriedade rural produtiva da família. Faz sentido. E ainda tinha regras especiais para os levitas, a tribo sacerdotal que não tinha terras agrícolas. As casas deles nas cidades levíticas podiam ser resgatadas a qualquer tempo e sempre voltavam no jubileu. Para garantir que eles nunca ficassem sem ter onde morar. Exatamente. Essa ideia de que a terra não pode ser vendida para sempre é poderosa. Mas isso me faz pensar, se as leis protegiam a propriedade de forma tão radical, como elas lidavam com a liberdade das pessoas? O reset também se aplicava a dívidas e servidão? Com certeza. O sistema tinha várias salvaguardas para as pessoas. A primeira era proibir a cobrança de juros de um compatriota em dificuldade. Nada de juros? Não. O objetivo era ajudar a pessoa a se reerguer, não lucrar com a desgraça dela. Mas e no pior cenário? Se a dívida ficasse tão grande que a pessoa precisasse se vender para pagar? Mesmo nesse caso extremo, a lei oferecia uma proteção fundamental. Um israelita que se vendesse a outro não devia ser tratado como um escravo comum. Como assim? O texto especifica que ele deveria ser tratado como um trabalhador diarista ou um hóspede. Havia uma distinção muito clara entre a servidão por dívida, que era temporária e com direitos, e a escravidão como propriedade. E o jubileu entrava em ação aí também, imagino. Sim, o jubileu era o mecanismo de libertação final. Essa condição de trabalhador diarista não era para sempre. No 50º ano, essa pessoa, junto com seus filhos, era declarada livre. E voltava para sua família e para sua terra. Exato. O jubileu era o grande libertador, não só da terra, mas das pessoas presas em ciclos de dívida. E, de novo, a justificativa era teológica. Baseada na história deles. Sem dúvida, a lógica é explícita. Porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Como Deus os libertou, eles pertenciam a Deus. Nenhum israelita poderia pertencer permanentemente a outro ser humano. Certo, eu entendo a lógica teológica interna, mas as fontes também são muito claras sobre uma distinção que, para nós hoje, é bem chocante. Esse sistema de libertação não era universal. Sim, essa é uma parte crucial e complexa para entender o texto no contexto dele. Havia regras diferentes para não israelitas.
Havia. As leis permitiam a aquisição de escravos de nações vizinhas ou dos filhos de estrangeiros que viviam entre eles. E a condição deles era diferente. Pelo que eu li, não tinha jubileu para eles, né? Exatamente, a condição deles era de propriedade perpétua. Eles podiam ser passados como herança. A lei da libertação, no jubileu que se aplicava ao irmão israelita, não se estendia a eles. É um contraste brutal, não é? Um sistema que prega libertação e justiça para o grupo de dentro e, ao mesmo tempo, codifica a escravidão perpétua para o grupo de fora. É uma tensão gritante para um leitor moderno, sem dúvida. Para entender essa distinção, sem fazer juízo de valor, a gente precisa olhar para a mentalidade da época. Certo. O princípio de libertação para o israelita estava ligado à história de aliança dele com Deus. Eles eram servos de Deus, por isso não podiam ser escravos permanentes de humanos. O texto estabelece uma clara distinção legal e social entre o grupo interno da aliança e o grupo externo. Compreender essa divisão é fundamental para analisar o sistema como ele é apresentado nas fontes. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que fica no final? A gente viu um sistema legal incrivelmente ambicioso. Muito. Ele foi desenhado, pelo menos na teoria, para ser um antídoto contra a pobreza que passa de geração em geração, contra a concentração de terras, contra a servidão por dívida. É um conceito radical de reinicialização social e econômica. A síntese final é que os princípios do sabático e do jubileu estão enraizados na teologia, que aqui funciona como política econômica. A base de tudo é a soberania de Deus sobre a terra e sobre o povo. As leis eram um lembrete constante da libertação do Egito. E essa memória moldava a estrutura social. Exato. Com viés embutido para a liberdade e para a restauração. As fontes descrevem esse sistema tão detalhado, esse ideal de resets periódicos. E embora o quanto isso foi de fato aplicado na história seja um grande debate, né, os princípios que essas leis carregam são, no mínimo, provocadores. E isso nos deixa com uma reflexão, talvez. As fontes descrevem esse sistema. Mesmo que a sua aplicação histórica seja incerta, que reflexões os princípios de libertação, restauração e justiça econômica de longo prazo podem inspirar hoje. Ao olharmos para os padrões atuais de dívida, propriedade e liberdade, como seria um princípio de jubileu aplicado ao nosso contexto?